levava uma vida sossegada. Estava de sombra e água fresca. Sentimento de alerta. Demonstração de receio diante de alguma situação. 4 letras, 2 consoantes, 2 vogais. Palavra simples, mas de significado complexo. Derivado do latim meto, em inglês fear. Em espanhol medo, em japonês kwai. Independente do lugar onde você está, do tempo, da idade, cor, sexo e religião, o medo sempre esteve presente no dia a dia das pessoas. Seja na primeira viagem de avião, na hora daquela prova importante, no parque de diversões ou na busca do primeiro emprego, ele sempre esteve lá, amedrontando ou encorajando as pessoas. E você, tem medo de quê? Tenho medo de morrer. Tenho medo de ficar doente. O que eu tenho medo? De barata. Do imperialismo. Você quer medo de algo abstrato assim? Pessoas muito falsas. Ah, de cobra, sei lá. Galinha. E aves em geral. Tenho medo de barata. Escorpião, aranha. Tenho medo de matar. Eu tenho medo da minha mina descobrir que eu traio ela. Deixa eu ver. Tenho medo de tomar um tombo grande na vida aí. Eu tenho medo de acabar água no mundo. Acho que eu tenho medo de Deus, porque Deus é sobre todas as coisas. Medo da morte, talvez. Tenho medo de altura. Eu tenho medo de estátua. Eu tenho medo de estátua, aquelas estátuas paradas. Tenho medo de ficar doente, eu morro de medo. Acho que do fracasso. De violência. É o que mais tem aqui em São Paulo. De morrer solteiro. Tenho medo de transar sem camisinha. Tenho medo da escola. Da violência. Absolutamente nada. Sou uma pessoa feliz. Não tenho medo de nada. De palhaço. Verdade, Nossa, palhaço. Eu morro de medo eu de morro palhaço de medo também. de palhaço. Não Desde entro num pequena circo já. nunca na Eu minha acho vida. horrível, é horrível. Barata. Sofrer um acidente, ter sequelas. Medo de perder a paciência. Tenho medo de ficar pobre por mais um ano. Alguma coisa acontece no meu coração. Boca seca, respiração rápida, corpo tenso, coração acelerado. São alguns sintomas típicos do medo. É normal e comum sentir medo. Ele faz parte de nossas vidas. É um sentimento primário e necessário para a perpetuação da espécie humana. Qualquer um pode sentir medo. As crianças sentem, os adultos sentem e os animais também. O medo faz parte da vida, ele serve para nos proteger do perigo, do sofrimento, de tudo aquilo que possa fazer com que nós nos prejudiquemos de alguma forma. O medo tem de várias origens. Ele pode ser realmente por uma ocasião de um fato acontecido que fica como um trauma no ser, como ele também pode ser instalado por uma expectativa, uma ansiedade que o ser tem em determinado momento da vida dele. Então é aquela coisa, se você está com medo, você tem que pensar, bom, o medo ele vem para me proteger de algum tipo de sofrimento. Então de que maneira eu vou agir para não ter esse sofrimento e seguir em frente rumo àquilo que eu estou buscando? O medo não causa apenas reações em nossas mentes, mas também em nosso corpo. Quando nos deparamos diante do objeto ou da situação que nos causa medo, uma região do cérebro chamada amígdala é acionada. A partir da medula, impulsos nervosos são levados até as glândulas adrenais, que estão junto aos rins. Quando estes sinais, vindos da medula, chegam nas glândulas adrenais, uma descarga de adrenalina é liberada. Essa descarga gera no ser humano o estado de alerta. E os sintomas típicos do medo aparecem:
O corpo fica tenso, a boca seca, a respiração fica mais rápida, o coração acelera e as energias são direcionadas para os músculos. Assim, o ser humano está pronto para reagir. A descarga de adrenalina faz com que o homem enfrente o seu medo. Ou então, corra dele. Como já dissemos, o medo está e sempre esteve presente no cotidiano dos homens. Nos primórdios, o homem das cavernas tinha medo de virar jantar dos ferozes e perigosos animais que circulavam livres. Os romanos tinham medo de perder território para os bárbaros. Os hereges temiam a Santa Inquisição. E hoje, nós temos medo de bala perdida, terrorismo, avião, coisas que nem passavam pela cabeça de nossos antepassados. A verdade, ainda conceitualmente falando, é que o homem é, por excelência, um ser que tem medo. Lá em Esparta, era o seguinte: o povo, vocês sabem, pelo curso de História, era um povo guerreiro, invasores. E todos, naquela época, a concepção, o fulano que era derrotado se transformava no escravo do vencedor. Conclusão: os próprios espartanos começaram a ter medo de uma sublevação dos escravos. Na Idade Média também, os mecanismos de defesa construídos ou pela sociedade feudal ou pelo Estado nascente também eram o medo. Na Segunda Guerra Mundial, houve a morte de 18 milhões de pessoas. Com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, então isso foi uma tragédia incrível. Até hoje nós nos lembramos da tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Sem o medo, nenhuma espécie teria sobrevivido. Então o medo é uma defesa essencial. Muitas pessoas, quando se encontram diante de situações que para elas de perigo mortal, perdem o controle de suas ações. São as chamadas fobias. Cada fobia tem o seu nome próprio, como a hidrofobia, que é a fobia de água. A aracnofobia, que é a fobia de aranhas. A claustrofobia, que é a fobia de lugares fechados. Existe até um nome para quem tem a fobia ao número 13, a triskaidecafobia. Outras pessoas têm medo de certas coisas porque sofreram algum tipo de trauma em certos momentos de suas vidas. Um exemplo comum são as pessoas que pararam de dirigir depois de sofrer um acidente. Esse estresse pós-traumático, como os especialistas chamam, pode acontecer logo depois do trauma ou bem depois dele. Isso varia de pessoa para pessoa. Fobias e traumas são coisas diferentes. O trauma, em geral, com o passar do tempo, ele tende a ser superado. É diferente da fobia, porque a fobia é uma coisa que você muitas vezes precisa de um tratamento psicológico para superar. Então, é óbvio que quando eu sofro um acidente de carro, por exemplo, eu fico traumatizada, eu fico com medo de entrar no carro. Toda vez que eu tiver que estar próxima de um carro, eu vou rememorar todo aquele momento de sofrimento da batida, mas é uma característica até do ser humano, ao longo do tempo, ele vai esquecendo o seu sofrimento. Todos nós sentimos medo, cada um tem o seu medo particular. Pode ser que aquilo que lhe deixe tenso e com a respiração acelerada torne-se um enorme prazer para outra pessoa e vice-versa. Dependendo do medo, a melhor maneira de vencê-lo é enfrentando-o. E por mais difícil que isso pareça, é necessário. Na nossa série sobre o medo, além da opinião de especialistas no assunto, veremos depoimentos de pessoas que têm fobias e traumas, medos comuns e incomuns, pessoas que têm que lidar com esse sentimento por causa de suas profissões e como o crescimento da violência e da impunidade tem assustado os brasileiros nos últimos anos. Não perca o nosso próximo episódio. Até lá!